Você sabia que a instalação, depois de um correto dimensionamento, é uma das etapas mais importantes para se assegurar uma maior durabilidade da motobomba? Para se obter uma instalação segura, é necessário ter as informações obtidas no teste de vazão, além de estar de posse do perfil construtivo. Assim, poderá avaliar se a profundidade de instalação está adequada. Sobre sua definição, já abordamos no nosso vídeo sobre informações necessárias para um correto dimensionamento. Se não assistiu, assista antes de prosseguir. Caso o painel possua relé de nível, é necessário definirmos os pontos de instalação dos eletrodos, onde, para a definição do eletrodo inferior, deve ser obedecido os limites de submergência, que constam no manual de instalação. Já em relação ao posicionamento do eletrodo superior, ele deve ser instalado abaixo do nível estático, e é recomendado que seja levado em consideração que os níveis de água dos poços poderão sofrer rebaixamento, então deve-se avaliar com segurança quanto abaixo do nível estático ele deverá ser instalado. Caso na definição das profundidades de instalação dos eletrodos eles acabem ficando muito próximos, para evitar uma grande quantidade de acionamento ou desligamento, é aconselhável que seja providenciado a instalação de um relé de retardo de partida no painel, evitando assim possível dano ao equipamento em função de excessos de partidas. É importante ressaltar que o ponto de ligação do cabo elétrico à haste do eletrodo deverá ser devidamente isolado com massa e fita isolante, evitando oxidação e assegurando seu correto funcionamento. As especificações desses materiais estaremos informando logo adiante. Antes de se iniciar a instalação, é necessário conferir se o equipamento a ser instalado confere com o dimensionado, além de ser aconselhável confirmar se o equipamento dimensionado atende tanto às necessidades do cliente quanto às características do poço. Nesse momento, também é necessário verificar se o equipamento a ser instalado é condizente ao diâmetro do poço, pois, caso esteja instalando um equipamento de diâmetro inferior ao poço, será necessário providenciar uma camisa de sucção, que é um acessório que irá forçar a passagem de água pela superfície do motor com a velocidade correta, evitando assim a sua queima por falta de refrigeração. Concluída essa etapa, podemos passar para a instalação propriamente dita. Inicialmente, verificar se o equipamento está girando livremente. Para isso, é necessário retirar o crivo, aquela telinha que fica entre o motor e o bombeador. Com o auxílio de uma chave de fenda, forçar o movimento de rotação, onde, na linha BHS, uma certa resistência é esperada, visto existir atrito entre as buchas do mancal e eixo. Já nas linhas de bomba de rotor flutuante, dependendo do modelo, esta conferência já é mais difícil de ser efetuada. Mas, geralmente, para se ter contato com a luva de acoplamento, pode ser necessário retirar o crivo, que é aquela telinha que existe no corpo de aspiração da bomba. Além da conferência de estar girando livremente, também é necessário verificar a existência de folga axial. Para isso, com o auxílio de uma alavanca apoiada sob a luva de acoplamento, poderá ser verificada a existência dessa folga. Nas linhas em que a conexão da luva de acoplamento com o eixo do motor for chavetada, o eixo do motor estará subindo juntamente. Dessa forma, uma resistência maior é esperada. Outro ponto, a folga esperada também é pequena. Estando tudo verificado e aprovado, o equipamento está liberado para a próxima etapa, que é a avaliação elétrica. Nesse momento, iremos medir a isolação elétrica do motor, onde, para os motores lubrificados a água, antes é necessário completá-lo, que deve ser com água potável e sem cloro. Para a medição da isolação, será necessário utilizar um megômetro, equipamento apropriado para efetuar a medição de isolação, jampeando as pontas dos cabos, com exceção ao cabo terra quando existente. Conectar o positivo do megômetro nesses cabos jampeados e conectar o negativo ou no cabo terra ou na carcaça do motor. Para iniciar a medição, será necessário verificar o nível de tensão a ser aplicado. Essa informação consta no manual e pode variar de acordo com o motor utilizado. Também consta no manual a faixa segura de isolação de cada motor. Vale ressaltar que todo o trabalho deve ser efetuado por profissional devidamente habilitado e qualificado, seguindo todas as normas regulamentadoras. Estando o motor apto para uso, a próxima etapa é a confecção da ligação dos cabos do motor com o cabo de alimentação. Assista o nosso vídeo específico de como efetuar uma emenda e isolação. Após finalizar a isolação dos cabos, é necessário que repita o teste de isolação,
considerando agora a inclusão dos cabos que serão utilizados na instalação. A mesma regra de jampear as pontas dos cabos, polaridades, tensão a ser aplicada ao motor e nível de isolação aceitável definida no manual deverá ser seguida. Um ponto importante que geralmente é ignorado em uma instalação é o aterramento adequado do equipamento. Esse é o momento correto de efetuá-lo, podendo ser conectado diretamente à carcaça do equipamento ou diretamente ao cabo, quando o motor já possuí-lo, onde a mesma especificação para a emenda e isolação dos cabos de energia deverão ser seguidas. Existem componentes do painel que, sem o devido aterramento, não irão funcionar, como o relé de nível, por exemplo. Em caso de poços que ou não sejam revestidos, ou se o revestimento seja em material que não seja condutor, como PVC ou gel mecânico, será necessário implementar haste ou malha de aterramento. O aterramento concluído e o equipamento estando apto para o uso, podemos seguir com a instalação da motobomba no poço, introduzindo cuidadosamente o equipamento no poço, evitando que ocorra atrito da motobomba com a parede do poço, além de fixar os cabos à tubulação, com o auxílio de dispositivo que possa assegurar que não haverá movimentação, como fios de cobre, abraçadeiras de nylon ou até fita de aço inox revestida com mangueira cristal na região dos cabos, para evitar que a fita possa cortá-los, onde tanto o material quanto o espaçamento entre eles deve ser dimensionado, levando em consideração o peso dos cabos. Durante o processo de instalação, é aconselhável monitorar a isolação, principalmente após atingir o nível estático. Finalizado a descida da motobomba, repetir a medição de isolação. Estando dentro dos parâmetros aceitáveis, concluir a montagem do cavalete, que é composto por curva, registro e válvula de retenção. Ligar os cabos do motor no painel, tendo o devido cuidado de avaliar se as respectivas conexões estão corretas, principalmente em casos em que a energia for monofásica. Checar todos os componentes, reapertando todos os contatos, pois a vibração do transporte pode soltá-los. Proceder à regulagem de componentes que se fazem necessários e conferir o nível de tensão de alimentação sem carga. Estando tudo em ordem, basta acionar o equipamento. Neste caso, cada linha possui sua particularidade para o acionamento. Para equipamentos da série BHS, o acionamento deverá ocorrer com o registro parcialmente aberto, esperando que a água fique limpa, para que possa ser efetuada a abertura do registro e regulagem para a vazão esperada. Já para a linha de rotores flutuantes, o primeiro acionamento deverá ser efetuado com o registro totalmente aberto e a regulagem de vazão só deverá ser efetuada após a água estar limpa. Uma exceção a essa regra é em casos em que a instalação do cliente possua grande parte da altura manométrica fora do poço, onde esse acionamento sem regulagem no registro poderá ocasionar rebaixamento excessivo, fazendo com que o equipamento opere a seco. Nesse caso, o primeiro acionamento deverá ser feito com acompanhamento detalhado do nível de água no poço. Após a limpeza da água e regulagem da vazão, o cavalete poderá ser conectado à tubulação do cliente e a sua instalação estará concluída. É importante gerar um registro de todas essas informações. Assim, no futuro, terá informações que poderão ser utilizadas para avaliação, seja em ocorrências de problemas com o equipamento, seja por alteração das características de produção do poço. Espero ter ajudado. Até a próxima. Obrigado.